Castelos e vilarejos medievais, hoje vistos como cenários românticos, na verdade, eram lugares imundos e mal cheirosos. As ruas frequentemente se tornavam verdadeiros depósitos de sujeira. O espaço público estava contaminado por uma variedade de detritos, que incluíam restos de comida, fezes de animais, lixo doméstico e até excrementos humanos. Durante os meses quentes de verão, o odor insuportável tomava conta das cidades, levando os moradores mais abastados a se refugiarem em suas propriedades rurais, na esperança de escapar da atmosfera pesada que cercava as muralhas urbanas. A higiene na Idade Média era extremamente precária. Comparados às civilizações anteriores, os assentamentos europeus enfrentaram um colapso sanitário do qual começaram a se recuperar apenas com o advento da modernidade. Imagine que uma pessoa comum daquela época gerava cerca de meio quilo de fezes sólidas e de 1 a 3 litros de urina diariamente. Em uma cidade com 3.000 habitantes, isso resultava em mais de 500 toneladas de excrementos e dezenas de milhares de litros de urina por ano. Infelizmente, uma grande parte desse resíduo acabava nas ruas, nos valões e nos cursos d'água. Os detritos frequentemente se acumulavam nas áreas urbanas, contaminando poços e comprometendo a água potável. Como consequência, epidemias de doenças gastrointestinais, como disenteria e tifo, eram comuns, embora os habitantes da época não soubessem suas verdadeiras causas. Acreditava-se que as doenças eram transmitidas pelo chamado ar mau. Infelizmente, as soluções eram escassas, e as cidades medievais enfrentavam a constante ameaça de serem submersas em sua própria sujeira. Isso pode parecer extremo, mas a história também reserva episódios tragicamente cômicos. Em 1184, por exemplo, um incidente inusitado ocorreu em Erfurt, na Alemanha. Durante um encontro da nobreza, o teto de madeira deteriorado desabou sob a pressão da multidão, fazendo com que todos caíssem em uma fossa aberta abaixo. Dezenas de nobres perderam a vida afogados no esgoto. Este evento, conhecido como o desastre sanitário de Erfurt, ilustra bem a realidade de um mundo sem um sistema de esgoto moderno. Para evitar que tragédias como essa se tornassem frequentes, era necessário lidar com aquela massa insuportável de resíduos. Não existia uma solução mágica. O trabalho mais árduo e nojento recaía sobre pessoas comuns. Em cada cidade maior, castelos e mosteiros, havia verdadeiros heróis invisíveis, ou melhor, infelizes, que se encarregavam de esvaziar fossas e limpar banheiros. Neste filme, você conhecerá quem eram esses limpadores medievais e quais eram as peculiaridades de suas funções. Quais condições repugnantes e perigosas enfrentavam diariamente? Como eram remunerados? Como a sociedade os percebia? Qual era o papel da lei e da fé nesse contexto? E como as condições sanitárias evoluíram ao longo dos séculos, refletindo em nosso mundo moderno? Antes de explorarmos o destino dos limpadores, é essencial entender o ambiente em que trabalhavam. A infraestrutura sanitária medieval estava apenas engatinhando. Após a queda do Império Romano, muitos sistemas de esgoto bem estruturados foram abandonados ou desapareceram. As cidades europeias da Idade Média se desenvolveram de maneira desordenada, e a preocupação com a limpeza do espaço público permaneceu por muito tempo em segundo plano. Em muitas cidades, a falta de um sistema de esgoto eficaz era evidente. Por toda parte, espalhadas nas ruas, encontravam-se valas abertas destinadas a drenar a água da chuva, mas que também se tornavam um depósito de resíduos. Cada morador, então, precisava lidar com o problema de forma isolada. Na maioria das vezes, o lixo acabava se acumulando em frente às casas. Havia um ditado que afirmava que as ruas urbanas eram feitas de lixo, e isso refletia a realidade. O pavimento era composto por uma camada de sujeira compactada, que com o tempo era coberta por mais resíduos. Assim,
o nível do solo aumentava gradativamente. Foi somente a partir do século X, com a construção de casas de pedra e a pavimentação das ruas, que esse nível começou a estabilizar, levando os conselhos municipais a se preocupar mais com a coleta organizada de lixo. Aos poucos, surgiram as primeiras normas que exigiam que os cidadãos mantivessem as ruas limpas e descartassem o lixo fora de suas propriedades. Por exemplo, em Praga, já em 1407, havia uma proibição de jogar o conteúdo dos penicos pelas janelas. Contudo, essas regras muitas vezes ficavam apenas no papel, com sua aplicação sendo fraca, e muitos ainda se acostumavam com as condições insalubres. Com o passar do tempo, fossas e latrinas começaram a aparecer nas propriedades. Nos séculos X e XI, as famílias mais ricas mandavam cavar fossas em seus pátios, com aberturas redondas ou retangulares, reforçadas com madeira ou barris. Essas fossas funcionavam como latrinas privadas, permitindo um alívio mais discreto em comparação com as ruas. Algumas fossas eram realmente profundas. Em solo macio, chegavam a 8 ou 10 metros, enquanto em áreas rochosas, o trabalho era duro e exigia esforço. As latrinas eram geralmente localizadas na parte de trás do pátio ou do jardim, longe das áreas residenciais e vizinhos. Acima delas, uma cabine de madeira ou uma cobertura proporcionava um pouco de privacidade e conforto. Nos castelos, surgiu o préuet, um banheiro em pedra que se projetava sobre o fosso. Nas cidades próximas a rios, muitas vezes as saídas eram construídas diretamente sobre a água, despejando os dejetos nos rios ou riachos conforme a localização permitia. Logo, conheceremos os toaletarsi medievais e como era seu trabalho, mas já está claro que sem eles, as cidades estariam à beira do colapso. Mesmo a melhor fossa eventualmente se enchia, criando um grande desafio. O que fazer com o conteúdo? Os camponeses poderiam levar o esterco para o campo como fertilizante, mas os moradores urbanos muitas vezes não tinham outra opção senão transportar os resíduos para algum lugar ou contratar alguém para isso. Assim, surgiu a profissão esquecida do toaletars, o especialista na sujeira medieval. O toaletars era responsável pela limpeza das latrinas e fossas. Não era uma função oficial ou respeitável, mas sim um trabalho extremamente impopular, frequentemente relegado aos mais pobres ou marginalizados. Nas cidades, a limpeza dos dejetos às vezes era imposta como pena a criminosos. Nesse contexto, a pobreza urbana podia ganhar um pouco de dinheiro com essa tarefa indesejada, que ninguém queria realizar. Em algumas situações, essa responsabilidade era atribuída ao executor municipal e seus assistentes. Sim, de forma curiosa, o mesmo executor que, durante o dia, decapitava criminosos, à noite se dedicava a garantir que as ruas permanecessem limpas. Em muitas cidades, a guilda dos executores era responsável pela higiene pública, removendo carcaças de animais, retirando cães abandonados e esvaziando fossas sépticas, além de limpar banheiros. Esses executores eram vistos como párias, e por isso a sociedade esperava que realizassem essas tarefas repugnantes que outros evitavam. Contudo, nas cidades maiores, começou a surgir um grupo especializado em limpeza de latrinas. Na Inglaterra, eram conhecidos como gong farmers, ou agricultores de latrinas, um termo que se referia de maneira coloquial ao conteúdo dos banheiros. Esses trabalhadores eram contratados para fazer a limpeza de banheiros, tanto privados quanto públicos, em intervalos regulares, geralmente a cada poucos meses ou anos. Eles trabalhavam exclusivamente à noite, o que lhes rendeu o apelido de Nightmen, ou Homens da Noite. Ao cair da noite, geralmente por volta das 9 horas, saíam com carrinhos e baldes e tinham áreas específicas onde podiam ou não circular. Devido ao mau cheiro, eram frequentemente relegados às periferias da cidade.
Nos registros históricos, encontramos o nome de Frank, da Rua das Cabras em Brno, que no século XIV era o responsável pela remoção de fezes, conhecido em latim como quaturer, e provavelmente organizava a limpeza das fossas em toda a cidade. Em outros lugares, também havia indivíduos ou pequenos grupos dedicados à remoção de dejetos humanos. E quanto aos mosteiros e castelos? Nos mosteiros, os monges se esforçavam para manter um certo padrão de limpeza. Alguns mosteiros cistercienses possuíam um sistema de latrinas bem projetado, situado diretamente sobre águas correntes que levavam os resíduos. No entanto, isso não eliminava a necessidade de manutenção, que era realizada pelos irmãos mais humildes ou por aqueles menos favorecidos da comunidade. Nos castelos com pouca guarnição, muitas vezes era suficiente usar uma pá para despejar os resíduos no fosso, mas em grandes castelos e palácios, onde havia muitos moradores, montanhas de excrementos se acumulavam. Nesses casos, o senhor ou o administrador poderia convocar especialistas da cidade vizinha. Assim, os trabalhadores de banheiros, destemidos, entravam nas torres dos castelos para retirar o conteúdo das câmaras inferiores, repletas de sujeira acumulada ao longo dos anos. Não importava se era uma residência real, um mosteiro ou uma casa burguesa. Onde houvesse convívio humano, surgia a necessidade de descartar os dejetos. Por isso, havia sempre demanda por aqueles infelizes dispostos a fazer esse trabalho, seja por pagamento ou obrigação. E como era feita a limpeza de uma latrina na prática? Prepare-se para uma descrição impactante. Esse era um trabalho para os valentes. Os trabalhadores de banheiros saíam à noite, munidos de baldes de madeira, pás e longas cordas. Ao abrir uma das fossas, enfrentavam uma tarefa desagradável: descer até aquele buraco cheio de uma massa fétida. Muitas vezes, precisavam entrar nos excrementos até a cintura, usando a pá para encher os baldes. No topo, os colegas puxavam os pesados recipientes com cordas, levando-os para fora. O conteúdo era carregado em uma carroça e levado para fora da cidade, onde era enterrado em uma vala central ou vendido aos camponeses como adubo para os campos. Cada movimento dentro da fossa era desafiador. As pernas afundavam na lama macia e o fundo poderia ser escorregadio. O espaço da latrina era pequeno e envolto em trevas. A ventilação era quase inexistente. O limpador contava apenas com a luz vacilante de uma lâmpada ou de uma vela. Trabalhar naquela escuridão claustrofóbica, cercado por vapores de amônia e metano, era muito mais do que um mero desafio ao mau cheiro. Era uma atividade que colocava em risco a saúde e a vida. O maior perigo ali eram, sem dúvida, os gases tóxicos e a escassez de oxigênio no fundo da fossa. O metano acumulado, o sulfeto de hidrogênio e outros vapores podiam fazer uma pessoa desmaiar rapidamente. Uma respiração desatenta e o limpador poderia se sufocar sem perceber, ou desmaiar e cair de cara nos dejetos, afundando sem chance de escapar. Contudo, não eram apenas os gases que representavam uma ameaça. A estrutura física da latrina escondia uma armadilha letal. As vigas de madeira e tábuas que formavam o teto ou o assento podiam deteriorar-se com o tempo, tornando-se uma frágil casca sobre uma fossa profunda. Acidentes ocorriam quando a latrina desabava com o infeliz que estava sentado ali. E para os limpadores que caminhavam sobre essas estruturas deterioradas, o risco era ainda maior. Uma história particularmente trágica é lembrada sobre um inglês chamado Richard Ricker, em 1326. Ele era um limpador de latrinas, mas naquele dia fatídico não estava a trabalhar. Foi usar sua própria latrina. Infelizmente, as tábuas do seu toalete estavam podres e, sob seu peso, desabaram. O pobre homem caiu direto no buraco e se afogou em seus próprios excrementos. Que ironia! Durante toda a sua vida, ele limpou as latrinas dos outros e, no fim,
encontrou a morte na sua própria. Acidentes como esse certamente ocorreram mais vezes, mas não foram registrados. As crônicas medievais apenas destacavam os casos mais extremos. E quanto às enfermidades? Não é surpresa que a expectativa de vida dos limpadores fosse tão baixa. O contato constante com os dejetos humanos os tornava vulneráveis a infecções e parasitas. Até mesmo um pequeno corte poderia se transformar em uma grave infecção. A má alimentação e a desnutrição da população pobre só agravavam a situação. Os limpadores frequentemente enfrentavam problemas de pele, respiratórios e alimentares. Afinal, eles trabalhavam em um ambiente repleto de bactérias. E o cheiro? Esse é um capítulo à parte. Imaginem passar todas as noites pisando em esterco. Esse odor nunca sairia completamente. Mesmo após uma lavagem, se é que havia a possibilidade de tomar um banho, o fedor persistia nas roupas e na pele. Não surpreende que as pessoas evitassem os limpadores a todo custo. Encontrá-los na rua ou na taverna era o suficiente para causar náuseas nos mais sensíveis. O isolamento social, portanto, acabava sendo um benefício dessa profissão. As pessoas não queriam conversar ou se aproximar deles, a menos que fosse absolutamente necessário. Para um trabalho tão repugnante e arriscado, seria de se esperar um salário elevado, certo? Surpreendentemente, em algumas ocasiões, os limpadores realmente recebiam uma remuneração bastante generosa. Essa era, de fato, a única maneira de atrair alguém para essa função. Os conhecidos gong farmers ingleses podiam ganhar em uma única noite o que um artesão médio recebia em uma semana inteira. Registros do século X indicam uma taxa de 2 shillings por tonelada de resíduos removidos, um valor bastante generoso para a época. Além do pagamento em dinheiro, era comum que a remuneração ocorresse em forma de produtos. Há registros, por exemplo, de que a rainha Elizabeth Prebo presenteou um de seus cortesãos com um barril de cerveja em reconhecimento aos seus serviços. No entanto, em outras regiões, as compensações eram bem mais modestas. Aqui, onde o trabalho frequentemente era realizado por prisioneiros ou pessoas em situação de pobreza, o que se recebia muitas vezes eram apenas alguns trocados ou a promessa de uma pena reduzida. O executor, por sua vez, contava com um salário razoável e alguns privilégios, mas não enriquecia com isso. Ele precisava sustentar sua família e seus assistentes com aquele valor. A posição dos limpadores de fossas era a mais baixa na hierarquia social. Eram vistos como impuros e quase intocáveis. Paradoxalmente, eram eles que garantiam que as cidades se mantivessem habitáveis. Mas em vez de gratidão, recebiam apenas desprezo. Frequentemente, regulamentos municipais obrigavam esses trabalhadores, assim como os executores e outras profissões mal vistas, a usar roupas específicas ou a se restringirem a áreas designadas. Muitas vezes, eram forçados a viver nas periferias da cidade ou fora de suas muralhas, para não contaminarem os outros com seu odor e presença. Registros de algumas cidades deixam claro que o executor e sua família podiam frequentar apenas uma taverna específica e tinham um banco reservado na igreja, afastado dos demais fiéis. Presume-se que uma situação semelhante se aplicasse aos limpadores de latrinas que não eram membros da guilda dos executores. Os preconceitos religiosos associavam toda impureza à impureza espiritual, e a profissão, marcada pelo mau cheiro, era facilmente vinculada à decadência moral. Mesmo que o limpador de fossas fosse honesto e piedoso, a comunidade o relegava à mesma condição de outros marginalizados. E quanto às leis e regulamentações sobre essa profissão? O direito medieval focava mais em proteger os cidadãos do mau cheiro e da sujeira do que em resguardar os trabalhadores. Muitas cidades estabeleceram normas que permitiam a remoção de esterco, ou seja, a limpeza de latrinas, apenas em horários específicos, geralmente à noite, exigindo que os resíduos fossem levados a uma distância segura.
Em Londres, por exemplo, era determinado que os dejetos fossem removidos apenas à noite e despejados fora dos portões da cidade, sob pena de multa. A maioria das cidades dispunha de aterros ou fossas oficialmente designadas para onde eram levados os excrementos, que, em alguns casos, ficavam nos arredores e eram cobertos com terra quando se enchiam. Pode-se afirmar que os limpadores de fossas atuavam com base em um contrato ou autorização da Câmara Municipal, devendo seguir regras rigorosas para evitar uma catástrofe sanitária, como despejar o conteúdo de um esgoto no rio em momentos inadequados. É claro que muitas atividades ocorriam de forma não oficial e caótica, mas, ao final da Idade Média, já se vislumbravam tentativas de regulamentar essa área. A Idade Média, que se estendeu por 1000 anos, viu uma melhoria gradual, embora lenta. Durante o século VI a X, os assentamentos eram menores e mais dispersos, o que tornava o problema do lixo menos urgente. No campo, as pessoas simplesmente atendiam às suas necessidades em locais isolados, e a natureza cuidava do resto. Em assentamentos maiores da época medieval, como fortalezas ou as primeiras cidades, a gestão de resíduos era rudimentar, com o lixo sendo jogado para fora das muralhas ou no rio, e latrinas eram uma raridade. Durante o auge da Idade Média, entre os séculos X e XI, o crescimento das cidades e o aumento da população agravaram a questão da higiene urbana. Nesse período, começaram a surgir os primeiros buracos de lixo e fossas nos castelos. Cidades como Paris, Londres, Praga e Roma, com suas dezenas de milhares de habitantes, apresentavam ruas estreitas e apertadas, tornando-se locais perfeitos para o acúmulo de sujeira. Ao final da Idade Média e no início da modernidade, entre os séculos XIV e XV, algumas melhorias começaram a aparecer. A consciência sobre a ligação entre sujeira e doenças se fortaleceu, e após grandes epidemias de peste ou cólera, surgiram iniciativas para reformar a higiene nas cidades. As cidades passaram a contar com profissionais como varredores urbanos e açougueiros encarregados de coletar resíduos. Em algumas áreas, a função de limpador de latrinas tornou-se tão comum que era passada de pai para filho, assim como a de carrascos. Contudo, as diferenças regionais ainda eram marcantes. Na Inglaterra e na Europa Ocidental, o sistema de limpadores noturnos foi se estabelecendo, responsáveis não apenas pelas latrinas, mas também pela limpeza das ruas. Por outro lado, na Europa Central, a associação desse trabalho ao ofício de carrasco perdurou por um longo tempo. Já no século X, há relatos de que o carrasco de Praga tinha a obrigação de retirar os esgotos da cidade. No sul da Europa, algumas localidades se inspiraram nos romanos antigos, com a presença de banheiros públicos e canais simples, embora a eficiência desses sistemas fosse limitada para atender uma população crescente. Nas áreas rurais de toda a Europa, métodos primitivos prevaleceram até bem depois da modernidade. As pessoas recorriam a estábulos, arbustos ou simplesmente ao estrume, enquanto as latrinas eram consideradas um luxo nas cidades. Assim, a profissão de limpador de latrinas não apenas sobreviveu à Idade Média, mas se estendeu pelos séculos seguintes. Na modernidade, esses profissionais se tornaram uma parte comum da vida urbana até a chegada do saneamento moderno no século XIX. Somente com a implementação de sistemas de esgoto eficazes naquele século é que essa profissão começou a se extinguir. Podemos pensar, graças a Deus pelo progresso. A história dos limpadores de latrinas medievais, embora cheia de detalhes repugnantes, carrega uma lição importante. Ela nos ensina que trabalhos que parecem insignificantes, ligados a resíduos e higiene, são essenciais para a vida nas cidades. Hoje, nem nos damos conta ao dar descarga no banheiro. Apenas apertamos um botão e o esgoto desaparece sob a terra.
Esse é um verdadeiro feito civilizacional que nos protege de odores desagradáveis e doenças. A Idade Média nos lembra que devemos essa conveniência a séculos de desenvolvimento gradual e a milhares de pessoas que, no passado, realizaram tarefas árduas para que outros pudessem viver com mais conforto. Atualmente, ainda existem profissões que herdam o legado dos limpadores de latrinas, como os trabalhadores de saneamento, profissionais em estações de tratamento de esgoto e catadores de lixo. Com tecnologia moderna, equipamentos de proteção e conhecimento, seu trabalho é muito mais seguro e suportável do que naquela época. Entretanto, não devemos subestimá-los. Quando ouvimos sobre trabalhadores que enfrentam gases tóxicos em canais ou mergulhadores corajosos removendo resíduos, além de milhões de pessoas em países em desenvolvimento sem acesso a banheiros e que ainda precisam lidar com fezes manualmente, percebemos que a luta contra os resíduos não é um problema do passado distante. Para encerrar, vamos refletir um instante. Hoje, ao darmos descarga no banheiro, podemos lembrar o quão complicado e desagradável era lidar com esses resíduos séculos atrás. O sanitário na Idade Média era um verdadeiro desafio, repleto de sujeira, perigos e estigmas sociais. Graças ao progresso da humanidade, que ao longo dos anos reconheceu a importância da higiene e desenvolveu novas tecnologias, hoje desfrutamos de conforto e limpeza. Portanto, na próxima vez que sentirem que seu trabalho parece sem propósito ou que os tempos estão difíceis, lembrem-se desses heróis esquecidos da Idade Média. Sem o esforço deles, nossas cidades teriam sido engolidas por um caos de excrementos e doenças. Agradeço por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, ficarei muito feliz com um like e que compartilhem com outros. E não se esqueçam de se inscrever no canal para explorar novas aventuras pela história do cotidiano.